Olá! A questão que vamos explorar hoje é uma daquelas bem fundamentais, sabe? Sobre quem a gente é. Será que a nossa essência, a nossa inteligência, a nossa personalidade é algo fixo, que vem de fábrica e pronto? Ou será que é tipo uma argila que a gente pode ir moldando ao longo da vida? Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Será que uma pessoa super quieta pode se tornar a alma da festa? Alguém consegue mesmo ficar mais inteligente com muito esforço? As respostas, olha, são bem mais complicadas e, sinceramente, muito mais fascinantes do que parecem. Então, bora mergulhar nisso. Para a gente começar, é preciso alinhar uma coisa super importante. A palavra mudar pode significar coisas bem diferentes. E olha que interessante, quando psicólogos vão investigar isso, eles não fazem uma pergunta só. Na verdade, eles quebram essa questão em 4 perguntas bem distintas. E entender isso é o segredo para desvendar esse mistério. Vamos dar uma olhada nesses 4 tipos de mudança. Primeiro, a mudança entre gerações. Será que a nossa geração é de alguma forma diferente da geração dos nossos avós? Segundo, a mudança ao longo da vida. Como é que o envelhecer nos transforma? Terceiro, um que dá um nó na cabeça, a estabilidade. Mesmo que todo mundo mude, será que a pessoa mais extrovertida de um grupo aos 20 anos continua sendo a mais extrovertida aos 40? E por último, a mudança por intervenção. Dá pra gente forçar uma mudança com terapia ou algum programa específico? Vamos analisar cada uma dessas lentes. Vamos começar pela mudança geracional. E aqui a gente já dá de cara com um fenômeno surpreendente conhecido como efeito Flynn. O que esse gráfico mostra é de cair o queixo, sério. Durante todo o século XX, as notas em testes de QI não pararam de subir, e isso no mundo todo. Para ter uma noção do impacto, dá uma olhada na linha da Grã-Bretanha. Uma pessoa com uma pontuação média lá em 1944, se fizesse o teste 50 anos depois, em 1994, teria uma pontuação de apenas 73. Hoje, isso seria considerado no limite da deficiência intelectual. A mudança foi nesse nível. Essa citação coloca o efeito em perspectiva. Se a gente levar esses números ao pé da letra, a implicação é impressionante. Mas será que é tão simples assim? E aqui é que vem o pulo do gato. Esse aumento nas pontuações significa um aumento real na inteligência geral, o tal do fator G, ou será que a gente só ficou melhor em fazer os testes? Talvez porque a vida moderna já nos treina para o tipo de raciocínio abstrato que eles pedem. E agora segura essa reviravolta. O tempo de reação, que é basicamente a velocidade com que o cérebro processa uma informação simples, é uma medida ligada à inteligência geral. Se a gente estivesse ficando fundamentalmente mais inteligente, o esperado era que nosso tempo de reação ficasse mais rápido, certo? Só que este gráfico, que junta vários estudos, sugere o oposto. Talvez estejamos ficando mais lentos. Então, o que o pessoal da área costuma dizer hoje é que o efeito Flynn provavelmente não representa um aumento real no fator G. É mais provável que a gente tenha ficado, digamos, mais habilidoso em lidar com os quebra-cabeças dos testes de QI. E para deixar tudo ainda mais misterioso, em alguns países esse efeito parece ter estagnado ou até revertido nos últimos anos. Certo. Deixando as gerações um pouco de lado, vamos olhar para a mudança dentro da nossa própria vida. Como é que a idade vai nos transformando? Esse aqui é um exemplo perfeito de como os dados podem enganar a gente. O gráfico da esquerda, que não leva em conta o efeito Flynn, dá a impressão que nossa capacidade de raciocínio despenca depois dos 20 anos. Mas, quando os pesquisadores corrigem os dados, como a gente vê no gráfico da direita, a história muda completamente. Nossas habilidades são, na verdade, super estáveis durante a maior parte da vida adulta, com declínio mais forte só lá na frente, na velhice. E a personalidade? Sabe aquela ideia de que a personalidade se fixa aos 30 anos? Parece que é mito. Estes gráficos mostram um tipo de amadurecimento psicológico que continua pela vida toda. Com o tempo, a tendência é que a gente se torne mais amável e mais responsável. A estabilidade emocional também costuma aumentar, principalmente na meia-idade. Resumindo, o nosso eu absoluto está sempre em uma evolução lenta, mas constante. Agora, vamos para o terceiro tipo de mudança, que talvez seja o mais contraintuitivo: a estabilidade da ordem de classificação. A questão aqui não é se todos nós mudamos, mas se a nossa posição em relação aos nossos pares continua a mesma. Esse número vem de um estudo escocês fascinante.
Pensa só, em 1932, pesquisadores testaram a inteligência de um monte de crianças de 11 anos. 66 anos depois, eles encontraram e testaram essas mesmas pessoas, agora com 77 anos. A correlação entre as notas foi de 0,8. Em estatística, isso é altíssimo. Basicamente, quer dizer que a criança mais inteligente da turma aos 11 anos tinha uma chance gigantesca de continuar sendo a pessoa mais inteligente daquele mesmo grupo aos 77. É uma estabilidade impressionante. E com a personalidade, o padrão é parecido. Mesmo que a gente mude níveis absolutos, como vimos antes, nossa posição em relação aos outros é bastante consistente. Uma pessoa que é mais extrovertida que a média aos 30 anos, provavelmente ainda vai ser mais extrovertida que a média aos 40. A estabilidade é bem alta. Isso nos leva à quarta e talvez mais prática das perguntas. A gente pode intervir de propósito para mudar a nós mesmos ou aos outros? Nos Estados Unidos, projetos como o Head Start nasceram com uma esperança enorme de aumentar a inteligência de crianças de meios desfavorecidos, oferecendo uma educação infantil super rica. E como o gráfico mostra, no começo parecia funcionar. O grupo que participou do programa teve um QI bem maior. Mas, com o tempo, essa vantagem foi diminuindo. É o que ficou conhecido como efeito de desvanecimento ou fade out. O ponto principal é que, apesar desses programas terem trazido outros benefícios super importantes, como reduzir a criminalidade e melhorar o desempenho escolar, eles não conseguiram aumentar de forma duradoura a inteligência geral, o fator G. Parece que aumentar a inteligência central é uma tarefa incrivelmente difícil. Então, o que a gente tira disso tudo? Mudar a inteligência geral é extremamente difícil, mas tem uma exceção surpreendente e até otimista. Uma grande análise de estudos mostrou que aprender a tocar um instrumento musical parece de fato aumentar a inteligência. Por outro lado, a personalidade parece ser mais maleável. Terapias focadas, por exemplo, conseguem produzir mudanças reais e duradouras, como diminuir o neuroticismo e aumentar a extroversão em pessoas que sofrem de ansiedade. Certo, vamos juntar todas as peças agora e montar o quadro completo sobre essa complexa questão da mudança. Essa tabela resume tudo de forma bem clara. Para a inteligência, tem a mudança geracional, o efeito Flynn, mas que provavelmente não é um aumento real em G. Ela é estável ao longo da vida adulta e em relação aos nossos pares, e é muito difícil de ser alterada por intervenções. Já a personalidade, ela parece amadurecer ao longo da vida, também é muito estável em relação aos pares, mas, e aqui vem o ponto crucial, ela pode ser alterada com as intervenções certas. A resposta à pergunta "podemos mudar" é, portanto, um definitivo depende. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A ciência nos mostra que somos uma mistura de estabilidade e de potencial para mudança. Nossa posição em relação aos outros pode ser bem fixa, mas nosso eu absoluto pode evoluir. Diante disso, a questão talvez não seja apenas "podemos mudar", mas sim o que valeria a pena lutar. Fica a reflexão. Obrigado por acompanhar.